nossa prática de aula que a gente tinha. Meu vizinho dando uns berros com o filho dele, mas tudo bem. Primeira coisa, antes de começar qualquer assunto novo, a gente corrige o exercício da aula passada. Então, eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Obviamente, já deixei uma planilhazinha do Excel aberta aqui, né? O exercício e o nosso próximo conteúdo, que é completamente dependente desse cálculo que a gente faz hoje, que a gente vai resolver agora. Um é reflexo do outro. Então, primeiro exercício. A empresa surpresa, monoprodutora, vendeu 25 mil unidades e obteve o seguinte resultado. Vendas, 625 mil. Custos variáveis, 375 mil. Despesas fixas, 12.500. Custos fixos, 150 mil. Então, calcule a margem de contribuição unitária. Como que a gente pode fazer esse cálculo? Preciso montar a tabela, professor? Não. Esse tipo de exercício, inclusive é nesses formatos que vocês vão encontrar no exame de suficiência. Ah, mas cai esse assunto? Cai. Ponto de equilíbrio, margem de contribuição também são temas bem, vamos falar assim, bem vistos pelas bancas, eles gostam. Poderia resolver direto pela fórmula. Quem lembra qual que é a fórmula mesmo de margem de contribuição? É venda menos despesa e custo variável, né? Isso, vendas, preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável. Como aqui as informações são poucas, poderia ser feito direto pela fórmula. Mas, para vocês irem assimilando a figura da tabela do cálculo, eu prefiro, então, colocar mesmo esse cálculo simples na tabela. Como que a gente pode começar essa tabela? Lembrando, não existe padrão. Vocês podem desenvolver a melhor maneira de encontrar essa tabela. Mas eu trabalho, eu gosto desse pensamento que eu vou mostrar para vocês agora. É uma maneira que eu ordenei a vida inteira, desde quando eu não tive aula de custos. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu fiz custos por Telecurso 2000. Já contei essa história para vocês? Não, professor. Não, professor, não contou, não. Então, na verdade, não foi Telecurso 2000, a gente apelidou isso, porque federal, o professor é um... Assim, tem alguns casos que são um pouquinho delicados, né? Nosso professor de custos, ele tinha simplesmente o hábito de chegar, abrir a porta, ele não tinha o trabalho de entrar, não. Ele abria a porta, colocava a cabeça para dentro da sala, ele não entrava. Passei o material no e-mail de vocês, leiam, respondam as perguntas e me mandem no e-mail. Tchau. Fechava a porta e ia embora. Aí todo mundo ficava se olhando. Então tá, então vamos para casa. Pegar todo mundo e ir embora. Aí a gente falou, né? A gente fez Telecurso 2000 dele. Só fazia gastar a passagem, professor. Aham. Então, eu gosto de colocar, primeira informação, quantidade. Na verdade, uma seria de título, né? Caso tenha vários produtos. Então,
produto A. Pode aumentar a tela. Melhorou? Beleza, Sara. Então, coloca uma linha ali com títulos. A gente vai usar... Para de gritar, Sara. A gente vai usar mais de um produto. Em breve, né? Aí eu coloco a seguinte ordem: quantidade. Aí vem preço de venda e os custos variáveis. Podendo, vamos supor, exemplificar, tá? Só para vocês irem pensando nessa estruturação. Matéria-prima A, matéria-prima A, matéria-prima B, embalagem e mão de obra. Tudo que a gente gasta que seja classificado como custo variável. Fez isso? Total dos custos variáveis. Total ficou feio, né? Então, aqui a gente teria uma linhazinha com resultado. Com esse resultado, a gente acha a margem de contribuição bruta. Certo? Como? Preço de venda menos a soma dos custos variáveis. Coloquei os custos variáveis, vou colocar as despesas variáveis. Então, supondo, tem frete, tem comissão, tem, que mais? Despesa variável não costuma ter muitas, né? Mas pode aparecer. Então, colocou lá comissão, frete. Eu não estou vendo mais nenhuma na minha cabeça. Elencou as despesas variáveis, total das despesas variáveis, mais um total, e encontrou as despesas variáveis, a gente já tem condições de achar a margem de contribuição líquida. Encontrei a margem de contribuição líquida como? Margem de contribuição bruta menos as despesas variáveis. Posso encontrar? Aí fica a critério da pessoa que está fazendo a análise. A margem de contribuição bruta unitária e a margem de contribuição líquida unitária. A margem de contribuição bruta, às vezes ela não é tão usada. A líquida, essa a gente usa muito. E como é que a gente vai achar essa margem de contribuição unitária? Vai simplesmente dividir a margem de contribuição total que a gente encontrou
pela quantidade. Por isso que eu gosto de começar a estrutura com quantidade. Então, margem de contribuição líquida dividido pela quantidade. E aqui é uma soma, né? Soma. Pego essas despesas variáveis. Aqui em cima eu somo. Pego todos os custos variáveis que eu encontro. E já tenho a estrutura para fazer qualquer tipo de cálculo, qualquer cálculo que envolva a margem de contribuição. Seja os casos mais complexos, cheios de informação, ou os casos menos complexos, igual esse que a gente vai resolver agora, né? Vamos deixar aqui como se fosse uma tabelinha. Então, aqui a gente separa para ficar bonitinho. Depois eu coloco lá no AVA para vocês essa tabelinha, tá? A estrutura, difícil? Mais ou menos? Não, professor. Tranquilo. Se a gente parar para pensar, quando a gente fazia custeio por absorção, o custeio por departamento e o custeio ABC, a única coisa que a gente trocou, em vez de custos fixos e custos variáveis, agora a gente só usa a separação de custo variável e despesa variável. O fixo, a gente só usa em complementos depois que a gente calcula as margens. Então, quantidade. Quanto que a gente vendeu? Produziu e vendeu 25 mil unidades. Então, 25 mil. Qual que foi o preço de venda? Está aqui, né? 625 mil. Professor, mas pode aparecer preço de venda unitário? Pode. O que eu faço? Aí vai ficar a critério de vocês. Se eu já quero calcular uma margem de contribuição unitária, ou aí você tem uma fonte de informação mais completa, faz pelo total, multiplicando pela quantidade produzida do período. Então, 625 mil. Custo variável. A gente só teve um, né? Então, só colocar aqui. Você vê quanto que a gente teve? 375 mil. Então, 625 mil menos 375 mil. Esse produto tem uma margem de contribuição bruta de 250 mil. Vou descontar as despesas variáveis. Tem alguma aqui? Não, né? Só tem despesa fixa e custo fixo. Eles entram no custeio variável? O bom é que o nome do sistema de custeio ajuda a gente, né? Custeio variável. A gente só usa os valores considerados variáveis. Então, despesa variável, 0. Então, a minha margem de contribuição líquida, 255 mil. Todos os 25 mil produtos fabricados no período vão auxiliar, então eles vão contribuir para o pagamento de 162.500, que são os gastos fixos. Ô, professor, Oi? eu consegui fazer alguma coisa errada aí no passo a passo com você.
Por quê? Porque não tá igual. Ó, vamos Mas lá. eu não sei Esses por quê. aqui não tem fórmula. Uhum. Ali Aqui, no meu total dos custos tá dando 100 mil. aqui É. Aqui eu só somei o que teria dentro desse campo custos variáveis. Não soma o preço. Tá. Não, a gente não mexe ainda no preço. Só para achar o total do custo variável. Encontrei esse total, aí eu vou diminuir preço de venda menos custos variáveis, eu vou achar a margem bruta. Agora deu. Faço a mesma soma aqui para as despesas variáveis, né? Pego tudo que a gente classificou como despesa variável, somo, e para achar a margem de contribuição líquida, eu diminuo o valor da contribuição bruta menos as despesas variáveis. Agora Então, deu. essas 25 mil peças têm capacidade de contribuir para o pagamento dos custos e despesas fixas com 250 mil. Se eu produzir 25 mil peças e elas contribuem com 250 mil, quanto que cada uma contribui de modo unitário? Eu vou dividir essas margens pelo valor de produção. Então, 250 mil menos 10 mil, é menos 10 mil não, dividido por 25 mil, 10 reais. A margem líquida, 250 mil dividido por 10 mil, 10 reais. Então, o que quer dizer esse 10 reais? É quanto que cada unidade que eu produzo tem condições ou capacidade de contribuir para o pagamento de quê? Desses custos e despesas fixas. Aqui tem total 162.500. Com a produção que eu tive nesse período, vai dar para pagar? Vai. Vai, né? Vai, eu tenho 250 mil para pagar 162.500. É essa a finalidade da margem de contribuição. Indicar quanto que cada produto... Professor, Oi? eu não entendi bem essa parte. Volta ali no planilha, por favor, ali no começo. Então, são 25 mil unidades, o preço de venda, né, 25 mil, daí aqui vai dar o valor unitário, vai dar os 625 mil de vendas, isso? Isso. Tá. O custo lá, o custo variável, 375. Então, Perfeito. a margem de contribuição bruta, 250. Vai ser o 625 menos 375. Tá. Como não teve despesa variável e outras despesas, não é o mesmo valor. Isso quer dizer que, então, lá do custo lá e despesa, que dá quanto? 162? Isso, 162.500. A minha margem, em comparação do preço de venda ali, das vendas, 250 mil paga os custos e despesas, no caso. Isso, vai conseguir pagar esses custos e despesas fixas e vai sobrar mais um pouco. Vai dar lucro para a empresa. Entendi. E daí, o valor unitário, 10 reais, se eu, as 250 dividido pela quantidade, então, as 25 mil unidades, cada produto vai dar 10 reais para chegar na margem de contribuição líquida. Isso, então isso indica que cada peça que eu produzir tem a capacidade de auxiliar com 10 reais para pagar esses valores. Entendi. E é com essa base, com essa ideologia que a gente entra na relação custo-volume-lucro, que traz análise, primeira análise que a gente faz é ponto de equilíbrio, né?
quanto que seria o mínimo que eu precisaria vender para ter uma situação, no mínimo, de, vamos chamar assim, de empate? Isso que eu ia falar, tipo, ficar no 0-0. Uhum. Então, primeiro cálculo, molezinha, né? Ah, podia ter feito por forma? Podia. Era só... Quando estou lá na prova do CRC, vejo isso, o que eu faço? Igual 625.000... Opa! Menos 375.000, menos, não tem despesa variável, 0. 250, quero achar unitário, divido o resultado por 25.000, 10. Então, claro, em prova, tanto concurso, exame de suficiência, não é necessário montar a tabelinha, né? Dá para fazer diretão. Mas, claro, vocês montando essa tabelinha, vocês vão estar assimilando a forma que a gente chega nesse resultado. Aí, para calcular depois sem a tabela, fica moleza. Porque vocês compreenderam como é que vai decompondo o valor até a margem de contribuição. Então, vamos para o segundo caso. Vou até copiar aqui. Vamos aumentar. O segundo caso. O caso empresa equilibrada. Informações. Depreciação de equipamentos. Vamos pegar todos esses valores e trazer aqui para o nosso Excel, que vai facilitar. Depreciação de equipamento. Eu não lembro se é um custo fixo ou variável. Esqueci também, professor. Hã? Esqueci também. É uma despesa, não é como custo, né? Não, é um custo. Equipamento remete à máquina. Mas aqui até nem faz, não vai fazer tanto efeito. Eu notei como despesa. O mais importante é você entender se é fixo ou variável. É fixo, porque se não produzir, a máquina vai estar lá depreciando. Despesa fixa? Opa, está pegando assim. Então, despesa fixa. Na verdade, eu considero um custo fixo, não é? Também. Se for equipamento lá da linha de produção, daí é custo. É. Mais fixo. Despesas gerais, 3.500 por ano. Bom, Acho que é uma fixo. despesa. Fixa ou variável? Eu acho que é fixo. Você tá falando que é 3.500 por ano? É fixo também. Administrativo Lembre-se também. desse macetinho. Quando falar em um valor por período de tempo, 99% de chance da gente estar tratando com valor fixo. Então, despesa fixa. Despesas administrativas, 4.000 ano. Fixo também. Despesa fixa. Aluguel da fábrica, Fixo também. 1.800 anos. Aí a gente está falando de um custo fixo, né? Mão de obra direta e matéria-prima. Quanto que está por 110 por unidade. Variável. É fixo. Como? Eu achei que Custo era variável, né, professor? Óbvio, um impasse fixo, variável. Eu acho que é variável porque é R$110 por unidade, mas vai depender da quantidade produzida. Mas eu acho que não muda por causa que é sempre 110 a unidade.
Mas Mas lembrem muda por causa da quantidade, né? do variável. Variável é aquele valor que tem a mudança diretamente proporcional ao volume de produção. Então, se eu produzir uma peça, quanto que eu vou gastar? 110. 110. Se eu produzir duas, 220. se eu produzir três, E assim por diante. 330. 330. A variação foi proporcional ao volume de produção, não A foi? quantidade produzida, né? Custo variável. Se eu não conseguir fazer essa relação, aí ele é um custo fixo. Então, aqui a gente tem um custo variável. Comissão por unidade vendida. Peso variável. Variável. Despesa variável. Então, lembrem do outro macetinho que eu falei. Tudo que a gente tiver com uma unidade de medida, unidade, quilo, litro, metro, tendem, então, uma grande probabilidade de estar se deparando com um custo variável. E o preço unitário, o preço de venda, o preço de venda, né? Não tem muito o que comentar nesse tópico. A empresa equilibrada tem uma capacidade de produção anual nominal de 100 unidades. Então, o gerente quer saber margem de contribuição bruta, margem de contribuição líquida e a margem de contribuição líquida unitária. Com base nas 100 unidades, então a gente vai... Então, 100 unidades, a gente vai montar a tabela. Preço de venda, quanto que a gente teria de venda com as 100 unidades? Então, igual... Legal, hoje é o dia do meu... Acho que só acontece com vocês isso, viu? É o dia do meu teclado acabar a pilha. O meu teclado é horrível para mexer com pilha. Pilha. Apareça. Professor, mexer só no Excel só com o teclado. Eu misturo muito, sabe por quê? Eu tenho um programador lá no trabalho, que ele é programador de Excel, e não usa o mouse. Preciso ver o cara mexendo. Né? Mas sabe qual que é o grande problema disso? Aumenta a possibilidade de ler. Então, mas programação no Excel, assim, tabela de dinâmica, coisa, o cara só vai no teclado ali, ó. Tab e as letrinhas ali. Vou pegar uma pilha que não tá boa. Espera aí. Quando eu estou com muita pressa, eu uso só o teclado também. Mas eu tento evitar, depois que eu aprendi que isso é uma forma de tentar eliminar com a ler. Ou diminuir a possibilidade de a gente ter ler. Pilha fraca. Todas as pilhas fracas aqui. Que bom, gente. Deixa eu aprender a deixar perto. Já volto. Meu notebook desligou e não quer mais ligar. Alguém aí passou por isso já? Assistência técnica. É o nome. Coloca pra carregar. Não, e o pior tava carregando, tá com Nossa, velho.
Deixa Então direto na tomada. já era. Não fale isso, pelo amor de Deus. Na casa de vocês aí tá relampeando pra caramba também. Bastante. É, eu tô com Muito. medo desgraçado aqui também. Faz horas. Eu acho que vai acabar a luz. Eu acho que assim que Não, o problema é acabar a luz, o problema é queimar meu computador, pô. Então. Vocês estão falando dos raios e trovões? Yes. Sim. Pior que Piscando essas tudo, oscilações. Se bem, não sei quantos de vocês usam notebook. Não, professor, eu Eu gastei usava esse até uns ano com o meu minutos computador atrás. ainda, professor. Comprei um processador novo, comprei SSD, tive que comprar placa-mãe nova. Já pensou queima, tá louco? Mas em geral, quando acontece isso, a primeira coisa que ele queima é a placa-mãe, né? Pode ser que não perca. Ah, mas a placa-mãe é cara também, né, professor? Dependendo da placa-mãe. R$600 a placa-mãe. Gente, eu não acredito. Todas as pilhas que eu tô aqui estão. Meu teclado tá querendo surtar. Professor, mas em outra célula não digita? Fora do quadro? Ele digita. Não, ele tá digitando. Eu tentei agora aqui no bloco de notas, ele tá. Essas tecnologias. O negócio de ficar com teclado sem fio, às vezes é meio problemático por isso. No Excel ele não tá querendo colaborar. Vamos fazer um teste, salvar como, área do trabalho. Para ver como está digitando. Por que você não quer salvar? Oh, Deus do céu. Tem dias que as coisas não colaboram com a gente, né? Sim, vamos copiar para cá. Você. Pronto, resolvido, né, gente? Mas eu também morro de medo desses raios. Porque aqui em casa oscila demais a luz quando tem esse tipo de chuva. E eu não estou mais com notebook em casa, né? Então fica mais suscetível a também queimar a placa-mãe, queimar processador. E agora que eu consegui ter um i5 em casa, queimar ia ser uma decepção violenta, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Todo mundo ficou tão quietinho, e agora deu pau no som, aí é sacanagem. Aí eu paro a aula e vou dormir. Então, tenho 100 unidades, vendendo a 500. 500 vezes 100 unidades. Consigo vender a 50 mil. Aumenta mais um pouco, professor, por favor. Melhorou? Aí, melhorou, beleza. Custo variável. A gente vai considerar matéria-prima e mão de obra direta, não está separado ali, né? Então,
é 110 por unidade. Estamos trabalhando com 100 unidades. R$11.000. Faço o total, se tivesse mais de um item. Então, a gente só tem esse, dá R$11.000. 50.000 menos o total de custos variáveis. Margem de contribuição bruta, 39.000. Despesa variável. Opa, temos uma agora, né? Então, despesa variável. R$25 vezes 100 unidades que a gente pode produzir e vender. A gente vai ter um total de comissão de 2.500. Faço a soma, se tivesse mais de um valor, né? Então, a margem de contribuição líquida, 39.000 menos 2.500, 36.500. Divido o 39.000 por 100 unidades, a margem de contribuição bruta unitária é 390, e a margem de contribuição líquida unitária, 365. Então, cada produto desse tem capacidade de contribuir com 365 para o pagamento desses custos e despesas fixas. Ô, professor, o resto daí é lucro? O que ultrapassar em relação a esse valor, sim, a gente está falando do lucro. Então, vamos ver aqui. Quanto que dá o total desses custos e despesas variáveis? Vamos somar aqui 12.000, 3.500, 4.000 e 1.800. Então, a gente está falando de um total de quanto? 21.300. Se eu produzir uma unidade, não consigo pagar, né? Se eu produzir 10. Então, se fosse 10... Eu não vi ali, professor. O que o professor somou ali? Não, se eu produzir uma unidade, 365 mil. O que é os valores aqui? 1.200? Ah, esses valores? Isso. Eu só peguei a depreciação, despesa geral, despesa administrativa e o aluguel. Tudo Tá. que a gente classificou como fixo. Entendi. Então, se eu produzir uma unidade, eu não vou conseguir pagar. Se eu produzir 10, só para a gente começar a brincar com esses valores para vocês entenderem o ponto do assunto que a gente vai trabalhar hoje. Então, se eu produzir 10, tendo uma margem de 365, 3.650. Não dá para pagar ainda, né? Quantas peças eu preciso produzir e vender para, pelo menos, pagar esse valor? Tem como chegar nesse cálculo? Mais ou menos mais de 7. Se fosse 70, daria 21. Acho que 70 paga. 70 paga, olha. 30 vezes 365. Ó, passou um pouco. Aqui a gente já começou a ter lucro. Então tem como encontrar exatamente a quantidade que eu preciso produzir e vender? Tem. É o famoso ponto de equilíbrio. Já para indicar para vocês como que a gente calcula, custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Preciso vender 59 peças, vai passar um pouquinho do 21.300, mas vou ficar muito próximo do lucro zero. Mas a gente vai entrar nesse ponto agora. Só deixa eu copiar essa. Professor, Oi? a margem de contribuição líquida unitária ali, como que você chegou naquele resultado ali que eu não... Ó, primeiro a gente encontra a margem de contribuição líquida total. Aqui se conseguiu?
Sim, até eu cheguei. Até o unitário eu cheguei. A margem de contribuição bruta unitária. Pega a margem de contribuição bruta, divide pela quantidade. Uhum. A margem de contribuição líquida unitária. Pego a margem líquida e divido pela quantidade. Bruto com bruto e líquido com líquido. Mas Entendi. ficou estranho, Valtinho. Correto. Confesso que ficou um pouco estranho. Deixa eu copiar. Esquece, professor. Deleta. Agora as duas planilhas estão na mesma, eu vou aproveitar. Eu ia falar uma besteira, mas amanhã eu falo lá no trabalho para ele. Pode deixar. Pode falar, não tem problema. Não, tem menina no grupo, ele não vai falar. Tem menina? Então... Não vou nem chegar perto de você amanhã, André. Tá salvo, eu vou colocar essa planilhazinha da correção lá no AVA, como a gente já está acostumado, né? Professor, igual o Valtinho me perguntou, eu não consegui fazer, não sei se está certo, pode ser que eu errei alguma coisa. Gente, lembrem-se que a minha filosofia não é que vocês postem a resposta certa. Lembram dessa minha característica? O que eu gosto é que vocês tentem e chegou na correção aqui, vocês compreendam. Puxa, esse ponto eu fiz certo, bacana. Nesse pontinho aqui que eu errei. Para que vocês realmente consigam aprender. Consigam assimilar os acertos e os erros e, com isso, melhorar. Beleza? Então, sem preocupação com essa ideia de eu tenho que postar tudo perfeito. Não. Meu processo de avaliação não funciona assim. Professor, só para ver se bate ali, ó. Só para terminar, ver se o lucro que eu cheguei ali deu certo. Daí é só tirar as despesas e é o lucro no final, né? Se a gente pegasse aqui, a gente pegaria a margem de contribuição menos os custos fixos. Fixos menos as despesas fixas, a gente chega no lucro do período. Então, se a gente separar aqui, custo fixo, 12.000 mais 1.800, 22, 13.800, né? E as despesas fixas, 3.500 mais 4.000, 7.500. O meu lucro líquido seria 36.000 menos 13.800 menos 7.500. Temos 15.500 de lucro. É essa a lógica que a gente aplica. Mas, professor, por que o professor já não montou junto na tabela? A gente vai calcular alguns casos onde são vários produtos. Aí, esses vários produtos vão pagar os mesmos custos e despesas fixas. Daí a gente não costuma trabalhar nas mesmas colunas. Por isso não deixei junto aqui. Principal para vocês, nesse momento, é esse processo do cálculo. Então, vamos falar do nosso assunto de hoje. Relação custo, volume, lucro. Né? Justamente o que a gente já estava brincando ali, né? Quanto é que eu preciso vender para não ter prejuízo ou para ficar no lucro zero? Então, são processos de análise onde a gente faz a métrica entre
custo-volume e quanto isso me gera de lucro, ou qual a capacidade da gente projetar de lucro em relação ao volume. Então, são 3 variáveis que a gente utiliza para fazer ou para a tomada de decisão gerencial. Aqui, só para relembrar, né? A gente já acabou lembrando antes, quando estava respondendo o exercício. Custo e despesa variável, varia de acordo com o volume de produção. Custo e despesa fixa, não tem relação, então são custos que não trazem dependência do volume de produção. Mas a gente pode falar que nenhum custo e despesa fixa é realmente eternamente fixo. Concordam com isso? Então, exemplo, custo com supervisão da fábrica. Dependendo do volume que a fábrica vai crescendo, esse custo pode sofrer alterações. Pode chegar a um determinado período onde eu vou ter que contratar uma pessoa a mais. Vai aumentar esse valor. E daí, como é que eu trabalho esse valor nessa relação entre custo fixo e custo variável? Eu deixo como fixo? Eu deixo como variável? Que eles vão ter esse comportamento aqui, né? O custo puramente fixo teria esse comportamento, ele é linear. Posso aumentar o quanto for a produção, o valor do gasto não aumenta. Esses que parecem fixos, mas que têm um comportamento da possibilidade de aumento de acordo com elevações produtivas, a gente vai continuar tratando ele como fixo. Então, cuidado com esses pensamentos de, professor, dependendo do volume que a fábrica produzir, eu vou ter um pouco de aumento de luz. Eu só posso chamar de variável aquele que eu consigo realmente vincular ao aumento direto da produção. Ou seja, cada produto produzido eu consigo mensurar efetivamente quanto vai aumentando. Então, esses custos que podem trazer essa confusão, vai para o fixo. Deixa como fixo. É uma forma de segurança para o cálculo. Então, aqui é o que eu falei do exemplo de um supervisor de produção. Aumenta, a cada 20% a gente tem que contratar um gerente a mais, ou um supervisor a mais. Então, a gente está aumentando... Cadê meu mouse aqui? Então, a gente aumentou para 20%. A gente até 20% gastava 5 mil. A partir desse 20%, agora a gente paga 2 funcionários. Aumentou mais 20, contratamos mais um funcionário, mais 5 mil. Como a gente não consegue fazer a mensuração exata por unidade vendida, a gente deixa ele como custo fixo, por segurança no processo do cálculo. Então, mesmo os custos tradicionalmente podem não variar tão proporcionalmente, ou de maneira perfeitamente proporcional em relação à quantidade produzida. Por exemplo, mão de obra direta. A gente pode ter pico de produtividade. Matéria-prima. Quanto menor o volume produzido, maior as perdas, ou vice-versa. Mas como esses valores, a gente pode fazer a efetiva mensuração por unidade exata produzida, mesmo quando tiver esse pico de produção, a gente tende a tratar esses custos, mesmo nesses comportamentos oscilantes, como variável. Então,
quando a gente fala em custo variável, a tendência é a gente pensar na proporcionalidade perfeita, né? Mas nenhuma fábrica funciona assim. Sempre vai ter variação produtiva, não vai? Tem dia que a gente vai gastar um pouquinho mais de matéria-prima. Tem dia que a gente vai gastar um pouquinho menos. Mas a gente consegue ver a produção de maneira ascendente. Então, conforme a gente vai produzindo, o custo vai crescendo de maneira ascendente, de maneira próximo ao proporcional, ao perfeitamente proporcional. Perfeitamente proporcional, ele cresceria numa linha reta. Vocês concordam? Pode, mesmo nos variáveis, pode não ser perfeitamente proporcional? Será que acontece isso? Pense vocês lá gerenciando uma panificadora, uma confeitaria de grande porte. Será que tem um período onde o padeiro vai errar um pouquinho a mão, vai gastar um pouquinho mais de farinha? Ou vai colocar um pouco menos de farinha? Pode acontecer isso? Pode. Sim. Até nos processos mais bem padronizados, salvo os que tenha controle em processo automático, né, processo de automação, se tiver envolvimento de pessoas, pode ocorrer essa variação. Ah, como assim, professor? Vamos pegar um processo bem padronizado. Sanduíche do McDonald's. Ele é padronizado? O que vocês acham? Professor. Eu acho que é, professor. Será Se que fosse é? uma gente. Na verdade, eu acho que é, porém, tem lanche que tem um padrão de ingredientes que vai dentro, que, por exemplo, se eu não quero tomate, essas coisas assim, eu vou tirar. Então, o McDonald's vai deixar de colocar no lanche. Eu Vai acho deixar que de colocar. Mas a pessoa pode fugir um pouquinho do padrão, às vezes. colocar mais. Por exemplo, geralmente eles tentam colocar até, vamos pensar no Big Mac, uma quantidade exata de alface ali. Mas sempre vai dar uma variaçãozinha. Até no molho. Eles têm aquelas pistolas automáticas, mas dependendo, ele pode deixar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Isso acontece. A gente tenta eliminar, mas acontece. Mas esse caso, mesmo tendo essa oscilação, quanto mais Big Mac eu for vendendo, maior eu vou ter no custo com alface, não é? Eu consigo ter uma noção, não exatamente, não perfeita, mas eu vou conseguir fazer essa mensuração com o volume de produção. Então, mesmo eles não sendo perfeitamente proporcionais, eles continuam a ser tratados como variáveis. Então, aqui dá para ter uma relação em variação. Sempre quando a gente pensar em aumento do custo fixo, qual a tendência do comportamento do gasto? Tem relação com a atividade? Nenhuma. Eu posso ter a variação, posso ter aumento ou redução, indiferente do volume de produção. Um exemplo. A gente está fazendo o nosso Big Mac e a gente tem a parte da luz. Se sobe a tarifa, tem alguma relação desse aumento do gasto com o volume de vendas? Nenhuma, né? É o tipo de gasto que eu não tenho
a atividade ou o volume da atividade afetando o meu gasto. Já, se eu pensar no preço do alface, se eu tiver o aumento do preço do alface, o que vai acontecer se o volume da minha produção aumentar? Esse custo vai aumentar de maneira quase que geométrica, né? Por isso, comportamento da curva de custos é que a curva cada vez se incline mais, ou seja, cada vez eu gaste mais em relação ao volume de atividade. Então, os custos variáveis são aqueles custos onde a gente tem a preferência, ou a gente tende a dar mais atenção no controle de, vamos falar assim, de valor. Porque ele tende a afetar de maneira mais significativa o meu processo industrial ou o meu processo de prestação de serviço. Um bom exemplo disso, churrascaria. Será que o pessoal está feliz agora? O pessoal que é dono de churrascaria. A carne é um custo variável para a churrascaria? Bastante, né, professor? Toda hora sobe. Não só por subir, né? Mas quanto mais cliente eu tiver, mais carne eu vou ter que comprar para consumir. E se eu tiver um aumento do preço da carne, o que vai acontecer? Quanto maior for o aumento, eu vou ter um valor gasto maior em relação ao aumento da minha atividade. Então, a variação do gasto vai ser maior. Ah, não, diminui o preço da carne. Por mais que eu aumente o volume da minha atividade, o gasto não vai ter um aumento tão significativo assim. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar o valor de custos e despesas variáveis, a tendência é que o produto se torne mais eficiente em relação à contribuição da formação do lucro. Então, essa técnica, ou essa teoria chamada de relação custo-volume-lucro, ela trabalha somente os custos variáveis, porque eles apresentam esse comportamento. De quanto melhor eu trabalhar essa relação de custos variáveis, mais eficiência eu vou ter no meu custo e na minha geração de margem de contribuição. Então quer dizer que quanto maior for o custo de um produto variável, a minha capacidade de gerar lucro vai ser pior? Sim. Por quê? Porque eu não vou conseguir gerar margem para pagar o custo de despesa fixa, vou precisar vender mais e vou ter a tendência de diminuir o lucro. Ah, não, ficou mais barato a minha matéria-prima. Meu produto vai conseguir contribuir mais, vou precisar produzir menos para ter lucro, ou vou ter um lucro maior de acordo com o volume que eu produzi. Por isso que a gente chama relação custo, volume e o reflexo, o lucro. Custo, volume e lucro. E o primeiro indicador que a gente tem dentro dessa relação custo, volume e lucro é o tal do ponto de equilíbrio. Também conhecido por ponto de ruptura, ou aí até de maneira mais conhecida do que ponto de ruptura, break-even point. Nada mais é do que ponto de equilíbrio em inglês, né? Ele é o ponto que define o momento que a empresa chega no lucro zero. Ali seria uma linha de corte onde a empresa começa a ter lucro ou ela pode ficar no prejuízo. Então, ponto de equilíbrio é o momento onde a gente pensa, aqui é o mínimo que eu preciso ter
de produção e venda. Se eu quiser apresentar um resultado positivo. Então, ou seja, a soma dos custos e despesas fica exatamente igual ao das receitas. Se eu chegar, ou se eu ficar abaixo desse ponto de equilíbrio, é um indicativo que o custo e a despesa está maior do que a receita. Custo de despesa maior que a receita, qual que é o reflexo para a empresa? Prejuízo, né? Se eu ficar acima desse dito ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? Receita vai ser maior que custo e despesa. Vou estar chegando no momento onde eu tenho o lucro. Então, ponto de equilíbrio é uma boa métrica, será para usar na empresa? Sim. Será que as empresas usam esse dito ponto de equilíbrio? Usam, né? Usam. Usam, inclusive, para decisão se vai montar um negócio ou não. Ou se vai adotar um produto na linha de produção ou não. De repente, vocês fazem toda uma projeção de custos, que a gente vai ver em aulas futuras, que é o custo padrão, e vê lá que a gente vai gastar R$500. E a gente consegue vender só 550. Nossa margem de contribuição é baixinha, R$50. Então, vamos supor que a gente tem uma despesa de 5.000. Cada produto custa R$50. Se eu dividir 5.000 por 50, dá quanto? 100 unidades, não é? Sem verdade. 100 unidades. Aí eu vou olhar a minha capacidade produtiva e eu vejo que eu só consigo produzir 80 no período. Eu vou colocar em produção alguma coisa desse meu projeto? Se eu preciso ter 100 unidades para conseguir pelo menos ficar no 0 a 0. Não vale a pena, né? Produzir só 80 não vai valer a pena. Eu vou estar colocando uma linha de produção sabendo que eu vou ter prejuízo. Então eu já abandono o projeto. Ou eu posso retrabalhar a figura dos custos, tentar tornar o produto mais eficiente. Aí eu venho buscar essa reta inclinada e tentar deixar com uma inclinação menor em relação ao volume de atividade. Ou seja, vou tentar diminuir os meus custos variáveis. E como que a gente calcula esse dito ponto de equilíbrio? Será que é um cálculo difícil? Não. Nada mais é do que custo e despesa fixa. Então, custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Mas aqui indica como é esse comportamento. A gente tem uma linha de custos fixos. Então, o meu custo, ele sempre vai iniciar indiferente da minha produção nesse valor de custo e despesa fixa. E conforme eu for produzindo, ele vai tendendo a aumentar em relação ao custo total. Então, ele vai aumentando. Tendo margem de lucro, então, tendo uma margem de contribuição positiva, a inclinação do meu preço de venda ou do valor das minhas receitas vai ser maior que a inclinação dos custos totais. Vai chegar um momento onde essas duas linhas se cruzam. Então, vai chegar um momento onde o volume de atividade vai ser o suficiente para pagar o meu custo de despesa total.
é nesse ponto que a gente tem um ponto de equilíbrio. Ultrapassando esse ponto, todo produto que eu conseguir vender, a sua margem de contribuição se transforma em lucro. Como assim, professor? É porque a gente já conseguiu pagar os custos e despesas fixas. Conseguindo pagar esses custos e despesas fixas, todo o valorzinho de margem de contribuição, a gente vai conseguir transformando, vai conseguir gerando lucro com base nessa margem. Vamos voltar lá na nossa planilha. Era essa? Não era essa. Cadê ela? Eu acho que eu fechei. Espera aí, gente, eu já acho. Tá aqui. Olha ela aqui. Então, eu tinha falado para vocês que dava mais ou menos 59 unidades de margem de contribuição, né? Vamos Isso. chegar 59. chegar aqui na fórmula para vocês verem como é que a gente calcula. Cadê a fórmula? Bom, eu tenho que achar aqui a fórmula. Vamos já fazer direto a fórmula no Excel. É a soma de custo e despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. 58 unidades, como a gente não pode produzir 0,36 unidades, então a gente fala que eu preciso produzir 59 unidades. Vamos colocar uma referência abaixo. 58 e uma acima, 60. Se eu produzir 58 unidades com uma margem de contribuição de 365, 21.170. Deu para pagar? Se eu pegar 21.300 menos a margem de contribuição das 58 peças, ficou faltando 130. Se eu fizer 365 vezes 59. Opa, 21.535. 21.300 menos 21.535. Sobrou 235. Passamos do ponto de equilíbrio, né? Ou o ponto de equilíbrio está nas 59 peças. Para a gente não ficar no prejuízo, eu preciso 59 peças. Agora, se eu vender 60, quanto que vai aumentar nesse meu lucro aqui? Dá para fazer esse cálculo sem muita mágica? Vai ser exatamente 365. Como assim, professor? Então, 60 vezes 365. 21.900. Então, meu custo de despesa fixa, menos essa margem que eu consegui gerar, R$600. Qual que é a diferença de um para o outro? 365. Se eu vender 61 unidades, para quanto que vai essa diferença? Vai aumentar mais quanto? Mais 365. Para 965. 965. Será? Vamos fazer o teste só para comprovar essa teoria. 61 vezes 365. 22. Então, eu tenho meus custos e despesas, menos essa margem de contribuição de 22, foi para 965. A diferença do lucro passado para o atual, quanto que dá? 365. Se aumentar para 62, vai aumentar mais 365. 63 mais 365. Então, a partir do momento
que eu encontro o ponto de equilíbrio, tudo que eu conseguir produzir e vender a mais, o valor dessa margem de contribuição se transforma em lucro efetivo para a empresa. Aí eu começo a trabalhar com esse volume, né? Quanto que eu conseguiria produzir a mais? Qual que é a minha projeção de vendas? E, Quanto que professor, serve o lucro? e ali, passando do ponto de equilíbrio, cada unidade vai ser o dobro da margem líquida unitária, é isso? Não, cada unidade vendida, o valor da margem de contribuição vai se transformar em lucro. O lucro daí, o lucro daí vai ser em dobro cada unidade Isso. a mais. Então, eu vendi 60 unidades, eu vou ter uma margem de contribuição de lucro. Se eu vender 2 unidades, eu vou ter mais uma margem de contribuição. Então, 365 vezes 2 unidades. Se eu vender 3 unidades a mais do que a minha margem de contribuição, 365 vezes 3 unidades. Então, a partir do momento que eu passo o ponto de equilíbrio, a cada unidade vendida, a margem de contribuição unitária soma ao valor do lucro. Entendi. Ah, professor, mas qual o reflexo dessa soma? É justamente esse comportamento do aumento da receita em relação ao custo total, que vai conseguir produzir o lucro para a empresa. Então, a empresa obterá seu ponto de equilíbrio quando receita total for igual ao custo de despesas totais. Então, exemplo, preço de venda 500, custos mais despesas variáveis 350. Aqui já dá até para pensar, né? Quanto que dá de margem de contribuição? Se pensar unitário, 500 menos 350. Mas vamos usar a tabelinha lá para a gente pensar. E a gente tem um custo de despesa fixa de 60 mil. Então, cálculo do ponto de equilíbrio, como que a gente pode fazer? Faz, por mais que seja, a gente não tenha base de quantidade. Vamos pegar aqui a tabelinha. Se eu quero garantir que eu aplique direitinho, como é que ficaria? Vou deixar a quantidade 1. A gente não sabe quanto que é a produção, mas a gente sabe que cada unidade vende a 500. E a gente tem um custo variável de 350 para cada peça. Então, quanto que a gente tem de margem de contribuição bruta? 150. Aqui ele já somou, né, custos e despesas variáveis, então vamos zerar aqui. 150, como a gente está trabalhando com a base de produção 1, a margem de contribuição líquida unitária vai ser o 150. Então, a gente vai fazer aquela mesma ideia que eu falei para vocês, quantidade vezes o 500, menos a quantidade vezes 350. Então, a quantidade vezes o 500, menos a quantidade vezes 350, igual a 600 mil. Então, isolamos a variável quantidade, 500 menos 350, divide por 600 mil. Isolando essa quantidade, a gente vai ter 150. Passa para o outro lado dividindo, 600 mil, dividido por 150. Então, a gente tem um custo aqui, custo fixo
de 600 mil. Então, minha margem de contribuição, meu ponto de equilíbrio vai ser quanto? 600 mil dividido por 150. Preciso de 4 mil peças. Então, faço esse cálculo. Meu resultado é que eu preciso produzir 4 mil peças para poder pagar os 600 mil. Se eu produzir 4 mil peças, eu vou conseguir chegar nos 600 mil? Vamos testar lá na fórmula. Aproveitar que está com fórmula aqui. Vamos só copiar aqui. Preciso vender 4 mil, né? Como já está com a fórmula, ele vai atualizar sozinho. 4 mil. Preço de venda. Ah, ele não puxou a fórmula porque eu colei sem fórmula. Muito bom. Então, 4 mil vezes 500, 2 milhões. Se eu vender 4 mil custando 350, 1 milhão e 400. 2 milhões menos 1 milhão e 400, né? Margem de contribuição bruta, 600 mil. Como a gente somou aqui, né? A gente acabou unificando. Margem de contribuição líquida, 600 mil. Bate com o custo fixo? Então, se eu fizesse o cálculo do lucro líquido, lucro líquido ficaria como? 600 mil de margem de contribuição líquida, menos meus custos e despesas fixas, lucro zero. Agora, se eu vender uma peça a mais, 4 mil e uma peça, quanto que eu vou ter de lucro? A gente está chegando nesse momento aqui, onde a gente está ultrapassando essa fronteira. Cada produto a mais que eu conseguir vender, eu vou ter esse valor de lucro. Cada unidade que eu conseguir produzir e vender a mais, eu vou estar incrementando 150 no meu lucro. Vou estar incrementando a margem de contribuição unitária no meu lucro. Então, aqui a gente fez por um cálculo de equação de primeiro grau, mas não precisa, né? A gente pode trabalhar uma fórmula. E, professor, lá na tabelinha, o custo fixo, ele entra onde ali? Aqui, o custo fixo, É. na verdade, ele não entra. Ah, tá. Ele só vai servir depois se a gente quiser encontrar o lucro. Ah, entendi. Para encontrar margem de contribuição, tanto unitária quanto total, a gente só vai usar os valores variáveis. Por isso que a gente chama de custeio variável. Entendi. Então, para cálculo das margens, não entra o custo fixo, só se for para ver o lucro dele. Aham. É o custo fixo e despesa fixa. Né? Isso. Tá. Vou ver aqui. Então, para obter o ponto de equilíbrio em receita total, basta multiplicar a quantidade produzida, o 4 mil, vezes o valor unitário. Então, a receita que a empresa precisa ter é de 2 milhões, né? 2 milhões. E a gente cobrindo ou calculando os custos e despesas variáveis, a gente vai gastar 1 milhão e 400. Então, vai ser o suficiente, esses 2 milhões
vão se equilibrar com a soma de custo fixo variável, que é o custo total, né? 2 milhões. Então, receita igual custo total. Exatamente como a gente encontrou aqui, né? 2 milhões, achamos uma margem de 600 mil, diminuímos os custos e despesas fixas, não sobrou nada para a empresa. É o ponto onde a empresa fica no 0 a 0. Então, cada unidade que a gente ultrapassar, então, cada margem de contribuição unitária, igual que a gente calculou ali, né? Que a gente conseguir produzir e vender, essa margem vai começar a contribuir para a geração do lucro. Então, se a gente vender 100 unidades a mais, professor, eu preciso responder quanto que eu teria de lucro vendendo essa quantidade a mais. Eu posso fazer o cálculo pelo valor total aqui, 4.100, sem problema nenhum. Como eu posso simplesmente pegar aqui, igual 150 vezes 100. Vai dar 15 mil. Será que vai bater com o cálculo? Se eu multiplicar lá 4.100 vezes o preço de venda, 2 milhões e 50 mil. Custos e despesas variáveis, 4.100 unidades vezes 350. 1.435.000. Menos o que eu tenho de custo fixo, 600 mil, vai sobrar 15 mil. Então, posso achar o lucro também multiplicando a margem de contribuição que ultrapassar em relação ao ponto de equilíbrio, vezes a sua margem de contribuição, então, vezes o excedente vezes a margem de contribuição, vai me transformar em lucro. Então, ponto de equilíbrio nada mais é do que, em vez de trabalhar uma equação de primeiro grau, né, eu acho que não é muito bacana desse jeito, a gente trabalha fórmula. Ponto de equilíbrio. Custo fixo menos despesa fixa, dividido pelo preço de venda menos custos e despesas variáveis unitários. Essa é uma das fórmulas, uma das maneiras que se reflete a mesma coisa dessa maneira de expressão. Custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Lembrando, ou destacando aqui, a gente utiliza a margem de contribuição líquida unitária. Então, se eu estou lá na minha tabelinha, eu tenho que lembrar que eu vou pegar essa margem de contribuição. Margem de contribuição líquida unitária para usar no cálculo. Então, eu divido 600 mil pela margem de contribuição líquida unitária. Exatamente o que eu fiz aqui, né? 600 mil dividido por 150. Achei 4.000 unidades, né? Então, 600 mil dividido por 150, 4.000 unidades. Então, vocês podem gravar como fórmula de margem de contribuição não, de ponto de equilíbrio, custo fixo mais despesa fixa, dividido pela margem de contribuição líquida unitária. Tranquilo? Mais ou menos? Talvez, se é possível. Acho que não ficou claro, não é tão difícil. Não é tão difícil. Todo mundo morre de medo dessas provas de custos e vem esses cálculos na frente. Aí dá até vergonha, né? Porque não é difícil. Inclusive a questão de frequência de vocês é um cálculozinho de margem de contribuição. Bem Acabei de básico. fazer lá, mas daí
agora no finalzinho aqui que eu vi certinho. Fechou. E claro, adivinha o que eu vou fazer? Atividade. Um exercíciozinho, né? Para não perder o costume, né, professor? Claro, né? Cursos a gente só aprende como? Praticando. Aí sim, professor. Segundo semestre e no 220 já. Não tem como a gente trabalhar curso sem praticar, né? Então a gente vai colocar mais exercício para vocês. Só um detalhe, a gente ainda vai ver outros pontos de equilíbrio, tá? A gente tem ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro, mas na próxima aula a gente complementa eles daí, tá bom? Os exercícios que a gente vai fazer é somente de ponto de equilíbrio, o que a gente chama ali como ponto de equilíbrio, a gente costuma complementar com ponto de equilíbrio contábil. Se alguém perguntar para vocês ponto de equilíbrio contábil, a gente está nesse ponto de equilíbrio. É tratando de lucro zero. A gente vai voltar a destacar, vai repetir esse termo várias vezes, não se preocupem. Então é isso, gente. Ficaram com dúvidas, perguntas? Alguns já saíram. O professor vai postar daí o exercício ali. Vou postar o exercício, vou terminar a gravação aqui e já colocar lá no Ava também. E essa planilha aqui que eu usei tanto do exercício 1, do exercício 2, está invertido aqui, né? Eu vou nominar bonitinho. E desse exemplo, também lá no Ava para vocês. Beleza. Então tá, gente. Então Beleza, professor. vai sobrar para vocês exercitarem. E quinta-feira que vem a gente tem encontro marcado? Não lembro. Tem, né? Não é aquele Não, negócio tem lá. o negócio do CRC lá, dia 19, né? É. Queria testar vocês, né? Eu já tinha passado batido já. A coordenação puxou, liberou para vocês participarem do congresso do CRC, né? A pena que é online, né? É bacana quando o congresso é presencial, que a gente vai lá, pode ir para o coffee break, comes e bebes de graça. Não é de graça, daí a gente paga daí, né? Mas Sério? no presencial é pago. Então, o pessoal lá no trabalho, uns lá me comentaram que acho que a última vez que teve foi em Florianópolis, né? Esse foi o congresso brasileiro. Ah, Daí é do CFC. esse foi um lá em Floripa. Se não me falha a memória, o último, porque acontece em anos opostos. Um ano acontece o estadual, os estados fazem o seu, e no outro ano é um federal. O último presencial que teve do CRC Paraná foi em Foz do Iguaçu. Então, daí o pessoal já aproveitava. Aí sim, mas paga, né, pô? Daí paga, né? Porque tem o custo de aluguel do hotel, né? Que eles alugam o salão para as apresentações, tem todo o buffet que eles servem de coffee break, coisa nada. Não é. Mas será que a partir de agora eles não vão começar a fazer umas lives também, professor, dessa apresentação? Eu acho que a tendência é que vai começar a ter isso, sabe? Só que sabe o que é o bacana desses congressos? Por que é bom participar? Para trocar contato. Perfeito. Famoso networking. Não, mas é que eu não acho que vai acabar o presencial, mas tem o presencial, o pessoal paga para ir, para ter a experiência diferenciada, e daí quem quiser ver de casa pode ver de casa também. Pode ser que eles acabem usando essas duas modalidades, né? O pessoal começou a acostumar mesmo com os eventos online, né? Até os mais difíceis, igual o congresso acadêmico mesmo, existem várias salas de apresentação, já se tornou habitual, eles já
criaram prática em montar online, então a tendência é ter. Mas o legal é ir fazer amizade com o povo. E comer bem, né? Daí você paga, mas aí tem que aproveitar e tirar a barriga da miséria. Olha que pensamento de pobre, né? Ô, Falou, Ah, professor. professor, eu também. É nesse sentido aí que eu saio de casa ultimamente. desculpa, mas nesse lado meu estômago fala mais do que eu, então não tenho muito o que fazer. Mas é legal, é bacana. Mas então, lembre-se, quinta-feira que vem não vai ter aula, porque vai ter o congresso. Eu vou estar lá também, vou estar assistindo, porque vale ponto, né? Professor, Ah, o exercício, então, vai ter que, para postar lá, vai ser até a outra semana, então, né? vou deixar até outra semana, pra vocês fazerem com bastante tranquilidade. Eu vou até Aí, colocar só amanhã, não vou nem me preocupar em colocar hoje. Vocês vão ter tempo de sobra para fazer. beleza, então. Hein? Mas eu vou estar participando também, porque assim como vocês, eu também preciso de horas, tá? Só que o meu não é horas, o meu é pontos, né? Vocês sabem disso, né? Como funciona. Professor tem? Hã? Professor tem também? Eu sei lá, professor, que tem cada curso lá no CRC, para quem já é contador, tem o ponto lá que. Isso, cada Mas eu só não sei realmente o que significa a pontuação para o contador. o profissional tem que ter pelo menos 20 pontos, ou é 40 pontos, agora me deu branco, de comprovação de atualização. Então, Mas implica no que se não tiver? Ele pode ser descredenciado, alguma coisa assim? pode. Exemplo, o contador em si, a penalidade não é tão grande, mas o auditor pode ter o seu registro no Cadastro Nacional de Perito, Auditor. né? Perito. O perito também, ele pode ter o registro cassado. Então, ele teria que fazer a prova de volta daí. Que, inclusive, esse ano deu o maior problemão, por isso, para perito. Tava postado lá que até tinha que ter prova, né? Não sei se era hoje, quando que era lá para perito lá. Tava. Porque deu maior encrenca, gente. O Tribunal de Justiça do Paraná resolveu cobrar o Cadastro Nacional de Peritos esse ano e simplesmente falou: quem não tiver até agosto vai estar com o cadastro inativado. E teve muito perito que não fez os pontos ano passado por estar na pandemia. E acabou tendo o cadastro cancelado. Não vai puxar ferro, Valtinho? Vai dar. Ô, professor, tô de dieta. O senhor tá vendo, né, professor? Não é nós que estamos falando. Depois. Bruto, líquido, puxar ferro, então. Ô, professor, emagreci 8 quilinhos já, ó, em um mês. Mas tá bom, hein? Tá ótimo. Eu achei que eu ia emagrecer nunca na vida. O meu não foi tanto em um mês, mas. E não foi com exercício, foi com dieta. Mas eu consegui 22 quilos. Sério? Pesando ontem. Desde dezembro do ano passado até agora. 22 quilos. Eu fiz check-up, acho que 2 meses atrás, e deu daquele jeito, né? Tudo ferrado. Então o negócio é correr atrás do prejuízo agora. Então, você chegou na minha situação, Valtinho. Porque eu fui... marquei endócrino, ela pediu um monte de exame. Você tá pré-diabético, parabéns. Fudeu. Ô, meu triglicerídeo tá em 1.500. Urra! Nem o meu tá assim, Valtinho. Tá feio na foto, hein? Tô feio. Não, mas já tá baixando, já tô tomando os remedinhos, cortei carboidrato. Praticamente uma bomba relógio, professor. Verdade? Triglicerídeos é um passo para problema cardíaco, né? Sim.
Eu vou fazer, esperar agora, final do mês, vou repetir os exames, ver como que tá. Acredito eu que tenha baixado. Alguma coisa, né? O meu não tá tão alarmante assim, o meu. Tá alto, mas o que a endócrina está preocupada é com a diabetes, tentar não converter na diabetes mesmo, né? Já que seria um caso de pré-diabetes. Então, o meu só deu só o triglicerídeos e o colesterol que tá um pouquinho, sabe? Passou um pouquinho, mas o triglicerídeo tá feio. E agora vamos ver, ó, já perdi 8 quilinhos. Corta pão e churrasco, meu filho. Cerveja também, já era. Cerveja do trigo, né? Trigo. Depende da cerveja, trigo, depende. Malte, tudo arroz, coisa. Toma só vodka, Valtinho. Você toma 2 copinhos, você já tá louco, já não quer mais. E 2 copinhos não, cara, acho que vai numa meia garrafa aí pra deixar legal. Ô, tá louco, Valtinho? Tô brincando. Eu troquei de carro, resolvi pegar um automático, né? Pobre, quando descobre uma coisa diferente, é uma bosta, né? Deixa eu terminar de gravar, senão o vídeo vai ficar muito extenso com besteira, né? Mas aí uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, deu uma